A paz do Senhor Jesus para a amada igreja, mais uma noite abençoada, mais um dia que o Senhor também já nos proporcionou, uma manhã de bênção, uma manhã completa, e nós só temos que agradecer a Deus pela nossa vida, pelo ar que respiramos, e nós vamos dar o início à nossa escola bíblica, de Deus, escola bíblica dominical, ou escola bíblica de sábado, mas o mais importante é a escola de aprendizado, aonde o Espírito Santo de Deus é o professor que vai me orientar, que vai nos orientar a conduzir esse estudo. Amém? Oremos. Pai Santo e Pai amado, nesse momento, Pai, eu me apresento diante de Ti, Senhor, perdoando meus pecados, Senhor. Pai querido, que esta palavra, Senhor, esse ensinamento, Pai, venha falar o nosso coração, aquilo que necessitamos, Senhor. Oh, Pai, que nada venha atrapalhar, Senhor, o nosso ensino, Pai, que nós possamos aplicar a Tua palavra, Pai. Abençoa o Teu povo, aqueles que se encontram em casas, Pai, alguns trabalhando, mas, Senhor, que a Tua bênção, a Tua paz, o Teu conforto, o consolo do Espírito Santo de Deus esteja, Pai, com cada familiar, Senhor, abençoando e nos guardando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. O início desse estudo que nós vamos fazer é sobre uma revista também da Escola Bíblica Dominical, da igreja, que fala sobre a bases da fé. E nós vou falar sobre a doutrina da Palavra de Deus. E a doutrina da Palavra de Deus, ela não é mais do que a doutrina dos ensinamentos bíblicos. Amém? Então, nós vamos iniciar em 2 Timóteo, por favor, vamos abrir a nossa Bíblia, que é a Palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14 a 17. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ver a Palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, glória a Deus, do versículo 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio, para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído a toda boa obra. Esse é o ensinamento, é uma exortação de perseverar na sã doutrina, a pregar em todas as ocasiões. Aqui Timóteo, ele fala, que a palavra de Deus ela precisa ser guardada para que no dia da adversidade, seja qual for o problema, nós temos a palavra de Deus como firme fundamento, como a base, a estrutura de cada cristão. E por isso que se faz presente a gente estar sempre firmado na palavra. Amém? Ela é escritura. É o registro que foi escrito através do Espírito Santo de Deus, movido pelos homens. E a palavra de Deus também, ela diz que ela é a provisão da palavra. A palavra de Deus, ela é provisão.
E essa provisão nós também podemos nos encontrar lá em Mateus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Em Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Mateus 4, versículo, diz assim. Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. Para ser o quê? Tentado pelo diabo. Tem muitas pessoas que às vezes não entendem essa teologia aqui, quando fala que ele foi tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, quer dizer, Jesus, respondeu a ele. Porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-se-ão nas mãos para que nunca tropece alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui essa passagem ela não é diferente do que acontece conosco. Jesus, ele estava no início do seu ministério. Então, quando nós, muitas vezes, quando você congrega na igreja, você fica ali sentado no banco, ouvindo a palavra e tendo cuidado de guardá-la. E ali, na medida que você vai buscando na palavra, os ensinamentos, a doutrina, cada dia o Espírito Santo de Deus vai falando no nosso coração. Assim foi comigo, e eu creio que foi com cada um de nós que hoje estamos na missão de pregar a palavra, de fazer a obra. E aí começa a surgir o quê? Os espinhos. Começam a surgir as situações que, aos nossos olhos, se nós não tivermos firme, nós não vamos permanecer. Porque são lutas, são provas, e que muitas vezes a gente não entende. Ah, mas agora eu aceitei Jesus, é isso que eu vou passar? E ali Jesus, ele estava no início do seu ministério, aí foi no deserto para ser tentado. Então, vamos saber de uma coisa, que quando nós vamos passar por uma aflição, por uma luta, por uma prova, quando nos joga até mesmo dentro da fornalha, como foi Daniel, né? Não se apavore, porque o Espírito Santo de Deus, ele é conosco. Nós não estamos nesse deserto desamparado, sozinho, não. Nós estamos sendo alimentados, cuidados pelo nosso fiel e bom pastor Jesus. O Espírito Santo de Deus, na nossa vida, ele serve para nos consolar, confortar, nos dar a força necessária. Então, ele estava ali sendo tentado pelo diabo. E ele estava jejuando.
Muitas vezes, a gente, quando está num problema, nós já colocamos um propósito do jejum e o tentador sempre aparece. Alguma coisa ele vai fazer para querer tirar você do foco. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus ali estava como homem, carne, físico. É como cada um de nós sentimos fome também. E foi aquele momento ali que mais Satanás, ele se apresenta com uma forma de oferecer aquelas ofertas. Aquelas ofertas milagrosas, aquelas ofertas que a gente, aos nossos olhos, é maravilhoso, eu vou aceitar, é um emprego, mas depois você vai ver que não é nada daquilo, que daqui a pouco você está se afastando do caminho do Senhor, porque você já está no meio de pessoas que não vai trazer bem a nossa alma. E a gente temos que ter muito cuidado. Temos que policiar a nossa vida. Porque nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E aqui a leitura fala que somente a Escritura ela pode dar a base necessária para nós. Uma das bases da reforma protestante foi a afirmação de que só a Bíblia ela é a fonte de autoridade para a igreja. Só a Bíblia, ela é o alimento para a nossa alma, ela é a luz para o nosso caminho. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, os nossos pés, ele está sempre iluminado. Quando nós andamos na doutrina da palavra, ou em obediência à sã palavra, com certeza, você não vai tropeçar. Nós não tropeçamos, a não ser se nós não vigiarmos. Não é verdade? Porque tropeçar, todo mundo pode tropeçar sim. Eu posso tropeçar numa pedra, esbarrar em algum lugar e cair. Mas aqui está falando de um tropeço na vida espiritual do cristão. Se o crente não levar, o cristão não levar uma vida de santidade, de obediência à doutrina, à palavra de Deus, ele corre o risco de tropeçar sim. Porque aí vem a oferta do diabo. Jesus, ele com autoridade da palavra, o que fez Satanás sair de perto dele foi a palavra. Quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A Bíblia é da maiores riquezas da humanidade, embora nem sempre seja valorizado. Porque é um livro que as pessoas podem ir numa livraria e alguma coisa, você sempre vai se interessar por um livro que vai satisfazer o seu ego, a sua pessoa. Mas a Bíblia, ela vai satisfazer você por inteiro. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é completa. A palavra de Deus, ela tem um ingrediente necessário para abastecer a nossa alma. Amém? E diz a palavra ainda, a autoridade das Escrituras. A igreja protestante aceita as Escrituras como sendo a única fonte de autoridade e regra de fé e prática. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é a única regra de fé. A palavra de Deus veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nem a tradição eclesiástica, nem qualquer outro livro são aceitos como tendo algum tipo de autoridade em matéria de fé. Não adianta, às vezes você pode ir numa livraria e achar aquelas leituras lindas, mas cuidado que você pode ser enganado. Aconteceu, eu estou falando de mim que aconteceu isso. Eu fui numa livraria com a minha filha, que era dia do livro, e a minha filha, vamos, me convidou e eu fui. E achei ali um livro assim, abri, achei o livro bonito, mas umas versões assim. Depois eu fui ver que não era
era uma outra linhagem, e eu não sabia. Então, quer dizer, são coisas que enganam a gente. A gente tem que estar muito atento a certas coisas que a gente vai ler, para a gente não ser enganado. Então, a palavra de Deus, porque ela é a revelação de Deus ao homem. A palavra de Deus já revelou a mim. Creio que revelou ao coração de cada irmão. Tanto é que nós hoje estamos aqui, transformados, porque o mundo não revela nada. O mundo, quando a gente estava vivendo aquela vida totalmente errada, né? Uma vida totalmente descontrolada, nós não conhecíamos a palavra de Deus. Então, Deus não poderia se revelar a nós. Sendo assim, ela é superior à revelação de Deus pela natureza, chamada de revelação geral. Então, foi uma revelação geral, desde Gênesis. E lá no Salmo 19, nós podemos também ir até lá no Salmo 19, amém? Glória a Deus, Salmo 119. Salmo 19. Salmo 19, 1 diz assim: a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Nós sabemos que tudo foi criado quando Deus falava. Palavra. Os céus se manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, anunciar a obra das suas mãos é a criação, é tudo que Deus criou. Deus criou, Deus formou, e graças a Deus nós podemos desfrutar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, de tudo de bom e do melhor. Deus, quando criou, Ele criou tudo bom. E no final Ele diz, foi muito bom. Ele mesmo ficou satisfeito no que Ele fez. É como você faz um trabalho e você olha, você fica vendo que perfeição. Você mesmo vai se admirar com a beleza com que você fez, com as suas próprias mãos. Amém? Se a gente faz algo com amor, vai dar certo. Vai sair bonito, uma comida feita com amor vai sair perfeita, gostosa, né? Então, tudo é motivado pelo seu prazer, pela sua alegria. E aí, no versículo 4, diz assim: e toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. E aí, no versículo 7, fala assim: a lei do Senhor, é Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra está falando que a palavra é perfeita, porque tudo que Deus criou, a humanidade, foi tudo perfeito, tudo bom. E o testemunho do Senhor é fiel. Ele vai permanecer fiel sempre. Ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, ainda que o mundo, ninguém está entendendo nada do que está acontecendo, está uma confusão, está como lá em Torre de Babel, que quando o homem queria fazer algo além do céu e aquilo, Deus não permite. Aí Deus foi com a mão dele, pegou aquelas pessoas, mudou a chuva. Ninguém estava se entendendo nada. E é o que está acontecendo. Ninguém entende nada, cada um fala o que quer, mas nós, como cristãos, a nossa posição é ficar em oração, espírito de oração. Porque nós cremos. Aquilo que Deus prometeu a nós, Ele é fiel em cumprir. Não tem lei, não tem homem nenhum que vai mudar nada que Deus criou. No versículo 8, os preceitos do Senhor
são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então, os preceitos, os mandamentos do Senhor são retos. E ele faz o quê? Alegrar a nossa alma. Eu gosto muito quando aquele versículo fala, a alegria do Senhor a nossa força é. Porque se a palavra de Deus, ela foi injetada no meu coração, no nosso coração, o cristão, ele tem que ser alegre. Mas, às vezes, alguém pode dizer assim para você, para mim, mas eu não tenho motivo de ter alegria. Do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, convivendo com certo tipo de situações, mas você tem que ter essa alegria do Espírito Santo de Deus. É a virtude do Espírito Santo, é alegria, é paz. O mundo não está vivendo em paz, as pessoas não estão em paz. Por mais que ela tenha uma vida boa financeiramente e tudo mais, mas não tem a paz que você tem, a paz que eu tenho. Essa paz é que vai fazer a gente permanecer, porque o mandamento do Senhor é puro, não é impuro. Nosso Deus não é impuro, Ele é santo. E a Bíblia fala assim, santo porque o Senhor, vosso Deus, é santo. E sem santidade ninguém verá Deus. Então a gente tem que começar a fazer a separação. Nós estamos vivendo nos momentos que Deus está dando até oportunidade para cada um de nós, a igreja, o povo de Deus, de refletir, de autoanalisar, porque a gente não sabe o que pode acontecer, o que está para vir. Há uma expectativa muito grande no mundo. Você vê que quando a mulher está grávida, está prestes a ter o filho dela, ela começa a entrar numa expectativa. Está chegando a hora. E as pessoas estão nessa expectativa. Ah, quando que Jesus vai voltar? Nós não sabemos. Mas a Bíblia fala que ele virá como ladrão. Mas não é esse ladrão que quando a gente sai, a gente é abordado, não. Ele vai vir sim, para levar a igreja dele. Amém? Por isso que nós temos que estar com as nossas vestes ornamentadas. Aquele que está limpo, se limpe mais. Aquele que está sujo, se suja. Então, nós temos que estar com Cristo todos os instantes. É como que ele voltasse hoje. Nós não sabemos. Mas a palavra de Deus, ela confirma. E no versículo 14 diz, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Esse salmo aqui o Davi está falando. Seja agradável a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca ela é desagradável. Ainda que ela seja uma palavra como a gente leu aqui em 2 Timóteo, ela é para exortar, retardir, ela é para nos dar um puxão de orelha, mas sempre tudo por amor, para que a gente viva uma vida de alegria e de paz. Mas a palavra de Deus, ela não desagrada a filho de Deus. Ele é o nosso Pai. O Pai amoroso, o Pai quando quer o bem do filho dele, ele vai fazer o quê? Ele vai falar palavra de ensinamento, de exortação, para que aquele filho viva uma jornada feliz. Por isso que a palavra de Deus fala, filho, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Amém? E hoje a gente depara muito com notícias desagradáveis, nós estamos ouvindo, notícias que jovens novos já partiram, cheio de sonho, porque não ouvem, não querem ouvir. Não ouviram, aliás, a voz dos seus pais. E o nosso Deus, ele é maravilhoso. Na palavra encontramos a revelação especial de Deus ao homem, através do Filho dele. Quer uma revelação maior? Só Jesus Cristo. Não precisamos estar de um lado para o outro. Jesus Cristo é o Verbo vivo, encarnado, aquele verbo que está na palavra.
e através do Filho dele, amém? Agora no tópico B fala, porque é inspirada por Deus. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Todas. Quando lemos a Escritura Sagrada, somos persuadidos porque ela é a autoridade final quanto àquilo que Deus quer que façamos ou conheçamos a seu respeito. Nós somos surpreendidos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima para cada um de nós. E nós temos que dar ouvido, prestar ouvido à palavra de Deus, o que o homem de Deus está pregando, o que uma pessoa de Deus chega para você e fala. 2 Pedro, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Segunda Pedro 1, 19. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus, 1:19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É aí que está a diferença. É como eu tinha falado, que a gente tem que estar atento quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoas que estão verdadeiramente na presença de Deus, pessoas que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que vai profetizar uma palavra de vida, que vai profetizar uma palavra para o seu coração, e aquilo vai trazer renovo, aquilo vai trazer restauração, aquilo vai trazer avivamento para aquela pessoa, vai trazer ânimo para aquela pessoa que estava abatida, triste. Creio eu que cada um de nós já fomos muito usados assim, de você deparar com uma pessoa, a pessoa se abrir para você e você falar uma palavra só, não precisa muito, e aquela pessoa falar depois: poxa, aquela palavra me fez tão bem a minha alma, trouxe paz, aquela palavra me impediu de eu tomar remédio e eu me suicidar. Isso aí foi uma experiência minha que eu tive. 1 ano de crente ou 2 anos. Eu me desloquei do Rio para São Paulo, não sabia nem andar direito na cidade, ainda mais em São Paulo. Fui com a minha filha, a Rebeca, ainda tinha 4 meses. O Saulo estava com 5 anos, meu filho mais velho, e eu peguei o ônibus. Eu sei que, graças a Deus, foi uma viagem abençoada. Algumas pessoas não entenderam, mas Deus entendeu. Deus me deu aquela missão para falar uma palavra, aleluia, para uma pessoa que ia tentar um suicídio naquele dia. E depois ela foi embora para casa. Mas ela retornou e falou para mim: eu só não me matei porque eu ouvi uma palavra da senhora. Era uma jovem. É essas coisas. Por isso que a gente tem que dar ouvido o que a palavra de Deus fala. Nós não podemos ficar apenas acomodados. Quando Deus nos chama,
é obra, é trabalho, é você passar um pouco daquela experiência que você tem para aqueles que necessitam. Se eu não tivesse dado ouvido à voz de Deus, eu poderia não ir. Eu estava passando um problema muito difícil na minha vida pessoal. Estava passando. Mas eu não olhei para isso. Aquela pessoa ficou em casa. Estava com problema de vício. E eu fui. Quando eu retornei, com um mês, 2 meses, Deus trabalhou no coração dele. São testes que Deus manda você fazer. Abraão passou por um teste. Deus dá a cada um teste para a gente ver se a gente vai resistir. Eu poderia não ter ido, mas eu fui obediente e obedeci a voz do Senhor. Saí do Rio e fui para São Paulo. Mas fui guiada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Deus não fez só a obra com aquela moça, mas fez até com a minha irmã, que hoje também está no caminho do Senhor. Aleluia. Oh, glória! Servir a Deus é tudo de bom. E a palavra de Deus, ela diz ainda, porque ela é a verdade. Ela não é a verdade, ela é a verdade. Porque o testemunho, ele é fiel. Você vê que quando uma pessoa, ela abandona o mundo, ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles homens, no passado, são esses que a gente lê a palavra de Deus. E não é de homem a profecia, não é porque você lê a palavra e aquela palavra te faz um reboliço na tua vida que você vai se transformando aos poucos. Não é do homem. Quando a palavra, quando algo é do homem, não vai produzir efeito. A pessoa vai ouvir, mas não vai. Mas o dia que a palavra de Deus, ela se revelar para aquela pessoa ela vai largar aquelas práticas horríveis que ela fazia. Porque agora, a palavra de Deus, ela iluminou o meu coração. Amém? E aqui diz a palavra de Deus, porque é a verdade. Essa é a essência da Escritura. Libertar o pecador. Tirar ele daquela vida de escuridão. Deus não pode mentir, nem falar falsamente. Desta maneira, as palavras de Deus são o padrão supremo da verdade. Ele jamais vai mentir. Em Números, diz a palavra de Deus, não sei se é número 17 por aí, mas diz a palavra de Deus que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que venha se arrepender. Operando ele, quem impedirá? Glória a Deus. Em João, já que a gente está falando que a palavra de Deus, ela é a verdade, em João 8,32 diz a palavra de Deus. João 8,32. Todo mundo já conhece essa passagem. Amém? Diz assim a palavra de Deus, João 8,32. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós, esse é o 31, desculpa, mas vamos dar o início porque para a gente ter um contexto. Se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para a gente ser discípulo de Jesus, você tem que estar com a palavra de Deus escondida no teu coração, afiada, tendo uma palavra de encorajamento, palavra agradável, palavra temperada, para ser discípulo. Para mim discipular alguém, para mim falar da palavra de alguém, até para mim pôr a mão em alguém,
para orar, para que aquela pessoa seja liberta, você tem que ter autoridade da palavra, para que haja libertação daquela pessoa. Por isso que temos que levar a obra de Deus a sério. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui não está falando para você conhecer uma denominação, uma placa de... Aqui está falando conhecer a verdade. É você conhecer as Escrituras. Para que você mantenha firme a sua confissão de fé em Jesus Cristo. Para que você não fica de um lado para o outro, de um lado para o outro. Amém? É a palavra de Deus que vai libertar a gente. Conhecereis a verdade. O incrédulo, o mundo faz as práticas erradas porque eles não conhecem a verdade. Mas cada um de nós que conhecemos a verdade, diz a Bíblia, né, que a gente fazia as coisas erradas por ignorância. Mas agora, nós não somos mais ignorantes espiritual. Nós conhecemos a palavra. Amém? Nós agora não podemos dizer... a gente conhece a palavra e a gente desliza e algum falar, a gente mente, a gente não somos sinceros uns com os outros. Aí nós também estamos pecando. E a gente temos que estar com a palavra de Deus. Na verdade, portanto, desobediência à Bíblia é desobediência a Deus. Está vendo? Se eu conheço a verdade e não pratico o que a palavra de Deus diz, eu estou sendo mentirosa. Às vezes, eu fico muito mais preocupada com essa situação. Estou falando assim, da minha pessoa, né? Que todos nós, assim, dizer que tem a palavra de Deus, você tem ela toda, assim, você pratica toda ela, é muito difícil, a não ser com humilhação, você submetendo às ordens de Deus. É pagar preço. É você renunciar a muitas coisas da sua vida, se a gente quiser permanecer. E é muito triste porque alguns não permanecem por isso. Porque acha que está sabendo tudo e a gente ainda está em fase muito de aprendizado ainda tem que aprender muito. Ninguém aqui é mais santo do que o outro, todo mundo aqui está aprendendo, porque o foco é o que? A mansão, é a pátria celestial. Então, por isso que aí já é individual. Cada um tem que focar o que você está fazendo e o que você está deixando de fazer. E João 17, a palavra de Deus, ela diz assim para nós. Quando Jesus, acho que não vou ler tudo, quando a oração de Jesus que ele fez, para mim aqui ele estava dando o currículo dele, né? Do que ele fez. Aqui, no versículo 14, no capítulo 17 de João, versículo 14, diz assim: Dei-lhes a tua palavra. Olha só, Jesus, ele está dando satisfação ao Pai dele. É como o pai manda dar um dinheiro ao filho para pagar uma coisa, uma conta, e o filho tem que se apresentar. Ali Jesus estava se apresentando ao Pai dele. Olha, fiz isso, as almas que o Senhor me deu, mas a não ser o filho da perdição. O filho da perdição vai ser aquele que não vai querer saber mesmo. Você vai falar, não, ele não vai dar ouvido. Deles a tua palavra e o mundo, quer dizer, as pessoas que ele fez, os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Isso acontece com a gente. Quantas vezes você vai dar
palavra a alguém, assim, tem um montinho de gente, você entrega um folheto, tem uns que recebem com agrado, tem uns que rasga o folheto, dá as costas, não está nem aí, vai embora. E aí o que você faz? Você apenas olha. Não podemos debater. Aí no 15 fala, olha como é que Jesus fala, não tire no mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. E como às vezes, eu já ouvi de pessoa, até crente, dizer, a pessoa tem que morrer, a pessoa, isso não é de Deus. Eu desejar a morte do maior, não. Nós não podemos falar isso. Nem Jesus não peça, não podemos. Porque aquela pessoa que você está desejando a morte, aquele ali é um escolhido de Deus. Ah, mas ele aprontou. Não, mas é escolhido. A gente não pode fazer isso. De repente, Deus vai dar a última oportunidade a ele. E aqui no 17 fala, santifica-os na verdade a tua palavra, porque ela é a verdade. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele mesmo sendo a palavra, ele tinha prazer na palavra. E nós também precisamos ter prazer na palavra. Não com tristeza. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, Jesus, ele ama todo. No 20 ele fala, e não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha só. Jesus, ele pedia até para aqueles que estavam no mundo. E às vezes nós temos um olhar um pouco egoísta, um olhar assim, de censurar. Claro, a gente vê as pessoas numa vida errada, mas a gente tem que também pensar que outrora a gente veio nessa vida. E para Deus nada é impossível. Hoje essa pessoa pode dormir no estado deplorável, amanhã ela pode acordar bem. Liberta do vício, liberta de certas coisas que ela faz. Né? Para que todos sejam um, como no 21, no versículo 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, e és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, as pessoas têm que começar de mim. Eu que sou cristã, eu tenho que dar bom testemunho para aquele que está no mundo, ele dá credibilidade à palavra. Que ele vai olhar para você e vai dizer assim, mas o fulano, realmente, aquela palavra funcionou. Ele era isso, ele era aquilo, como é que pode? Hoje ele está transformado. Como aquele endemoniado de Gadareno, que ele ficava onde? Ele gostava de ir para o sepulcro, e dormia, mas depois que ele ouviu a palavra, ele nunca mais fez aqueles atos errados dele. Ficou vestidinho, ficou todo bem ataviado, porque a palavra entrou no coração dele, amém? E o mundo. Agora vamos. Então, porque a verdade liberta, nós vimos tudo isso. A clareza das Escrituras, a Bíblia não é um texto misterioso ou obscuro, que apenas alguns iluminados podem compreender. É fato que há nas Escrituras passagem difícil, realmente há. Eu já deparei com pessoas que tiveram dificuldade de algumas coisas da Bíblia.
E graças a Deus, através do Espírito Santo em minha vida, eu pude esclarecer algo da Bíblia para ela. Mas a essência da palavra é tal mesmo. Os inexperientes podem compreendê-la corretamente. Realmente, a palavra de Deus, ela é complicada, ela não é um livro que você pode dizer assim, eu li a Bíblia toda. Mas você está entendendo, está compreendendo o que a palavra quer falar no teu coração? É por isso que temos ensinamento, temos estudo, tem escola bíblica. As igrejas tradicionais, eu vim de uma igreja tradicional, e eles dão muito essa da escola bíblica, porque as pessoas têm que compreender, entender o que a palavra de Deus fala no coração. E ali, as pessoas, quando elas não entendem, fica como aquela coisa, ela pode vir no culto, ouvir a pregação, mas se ela não tiver o alicerce, a raiz da palavra, o diabo pode tomar. Não tem? Tem a passagem que fala, né, que uma foi plantada no solo e a outra veio, mas pouco tempo de uso, o inimigo vem e tira. Compreender a Escritura é mais uma capacidade moral e espiritual do que intelectual. Além disso, temos princípio de interpretação da Escritura desenvolvido por estudiosos da Bíblia, que nos auxiliam a evitar erro e ajuda a explorarmos a profundidade do texto. Então, nós temos que ter sempre algo para nos auxiliar. Às vezes tem palavras, nós sabemos disso na Bíblia, que é difícil de compreender, sim. A pessoa que está se chegando ao Evangelho é difícil. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Assim que eu aceitei Jesus, sempre a pessoa fala assim, você começa a ler do Novo Testamento, João, Marcos, mas lê no Novo. Eu não comecei. Eu tive assim, me deu mais entendimento de ler o Velho Testamento. Até eu falei uma vez, muitos anos atrás, com uma pessoa, será que eu fui diferente? Porque eu comecei assim, ter uma visão assim pelo Velho Testamento. Eu comecei a ler o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, ele é o início de tudo. O Velho Testamento, aí vai o Novo, mas é uma coisa só. Claro, o Velho Testamento tem as leis, tem isso, tem aquilo, algumas coisas foi abolida, né? Porque naquela época eles usavam muitas figuras, para perdoar pecado você tinha que espiar o sangue de um carneiro, de um bode, e a gente não, depois que o véu foi rasgado, Jesus veio, isso tudo foi abolido. Mas não por isso que nós vamos fazer da graça do Senhor Jesus ser uma libertinagem, tudo pode, tudo pode. Não, a Bíblia fala no Novo Testamento também, ser de santo, nós temos que viver em santidade ao Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Nós já estamos encerrando. 1 Coríntios 2, 14. Vê que a palavra de Deus fala. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos como o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e outros que se perdem. Então, esse bom cheiro é o cheiro, o aroma de um perfume que a fragrância ela não tem, assim, acaba, porque tudo tem validade, né? A gente compra um produto, tem que ter validade, mas é um perfume espiritual, é o perfume, a fragrância
de você ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa que tem a paz de Cristo no teu coração. Você vai sempre inalar um cheiro agradável à pessoa, e não desagradável. Porque é muito triste você, uma pessoa que não conhece Jesus, e deparar com uma pessoa que é crente, e de repente aquela pessoa chegar e falar algo para você, e dizer bem assim, desculpa eu falar. Também já ouvi isso. Dizer assim, poxa, aquela pessoa nem parece que é da igreja, que é crente, que serve a Cristo, que é isso. Sabe como é que é essas coisas, né? Porque nós somos observados. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, o que está saindo a nossos lábios. Se não for para ajudar, não fale nada. Se não for também para coisa, fecha os ouvidos, eu acho que também é a melhor coisa, do que a gente falar, como diz, algo que vai ser, em vez de atrair, você vai botar a pessoa para fora. Isso aí é um problema muito sério e não é o nosso assunto. Então, a Bíblia, ela é absolutamente necessária. Ela é necessária porque, ao invocar o nome do Senhor e ter fé mediante o anúncio da palavra de Deus, em Romanos 10, 17, em Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, olha o que diz a palavra de Deus. Ainda 10, vamos, no versículo 15 diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz dos que anunciam as coisas boas. A palavra de Deus está falando, quão formosos os teus pés. Que coisa maravilhosa, né? Então, nossos pés para Deus têm muito valor. Quando nós estamos caminhando para evangelizar, anunciar a palavra de Deus, a primeira coisa que Deus está olhando é seus pés. Ele não está olhando a marca do seu sapato, se o seu sapato está alto, se o sapato está... Não, ele está olhando nada disso. Ele está olhando a disposição, a alegria que você tem de estar caminhando. Aqui eu me lembrei, foi do testemunho que eu falei, que eu viajei para São Paulo. Como pregarão? Se Deus não tivesse me enviado até lá, aquela menina tinha falecido. Então, é formoso, é gratificante. Aí no 16 fala, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías já dizia, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Por isso que a nossa vida tem que ser de vigilância. Para você, quando for falar de Jesus para alguém, você tem que estar apresentado. Não digo só de roupa, não, mas primeiro, espiritualmente. Porque Deus deu essa palavra para que nós tenhamos autoridade, para que nós não sejamos cauda, para que nós não sejamos o quê? Pisados. Jesus deu autoridade ao Espírito. No 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei nem se eu tenho fé para ser curado, eu não sei se eu tenho fé para isso, eu não tenho se eu tenho... Então, porque você ainda não desfrutou da palavra, você não está tomando posse da palavra. É meio complicado, porque a gente, quando se achega do Evangelho, a gente não entende nada, a gente é cru. Fé, o que é fé? Eu não estou vendo fé, eu não pego fé, mas é isso mesmo. A fé é algo, a certeza daquilo que você não vê, que você espera, mas eu estou esperando algo. Cada um de nós estamos esperando algo. Agora, nessa situação, se não tiver fé, se a gente não botar a nossa fé para trabalhar, a gente vai desfalecer. Mas a nossa fé tem que ser avivada. Por isso que a gente temos que comer a palavra de Deus neste dia que nós estamos vivendo. Deus está dando para o cristão, para todos
que conhece a palavra, líderes, né? O povo de Deus, vamos dizer assim, o povo de Deus, oportunidade de nós crescermos espiritualmente. Amém. De nós sermos mais fortalecidos na palavra de Deus, deixar de ser criança. A palavra de Deus ela é indispensável, ela é muito útil para a nossa saúde. O Senhor Jesus nos instrui acerca disso, a citar o texto. Depois de vocês verem aí, que eu já, por causa do horário, não é necessário apenas manter a saúde do corpo físico, mas é fundamental manter a saúde espiritual. Conseguiremos isso investindo em quê? Na palavra de Deus, na vida devocional. Então, todos nós sabemos que não é a cura fisicamente. Quando Jesus curava aquelas pessoas, ele dizia, vá, a tua fé te salvou. Jesus não fala, a tua fé curou fisicamente, a tua fé salvou. Quando a tua fé, você tem a certeza da salvação, com certeza você já está curada totalmente, da mente, corpo físico, doença. Quantas pessoas chegaram na igreja doente e falam assim, eu melhorei, eu estou curada, é fé. Isso é fé. A Bíblia, ela é suficiente. O conteúdo das Escrituras é suficiente para cumprir todos os seus propósitos. Deus revelou a sua palavra e tudo aquilo que era necessário ao homem para a salvação, pela a Bíblia, pela leitura da palavra de Deus. Devemos rejeitar novas revelações e ensino de tudo aquilo que vai afirmar ter recebido novas revelações e interpretação. Porque vai surgir falsos profetas na terra e várias coisas, e a gente tem que ter muito cuidado. A igreja deve estar atenta e ser fiel à sã doutrina, não se deixando levar por aqueles que a cada dia estão com uma novidade, fugindo dos princípios bíblicos, agem em nome de Deus, porém em benefício próprio. A gente temos que ter cuidado. Por isso que a gente tem que estar imunizado com a palavra de Deus, para a gente não ser arrastado por doutrina, porque assim, eu creio que cada pessoa já foram visitar algumas denominações, algumas igrejas, mas o Espírito Santo, quando daqui a pouco você vai para a palavra e não está condizendo aqui. Portanto, a Bíblia é bênção para a sua vida, um manual de Deus para você. Quando conseguimos ultrapassar a fronteira da teoria e ir para a prática, somos transformados e levados para glorificar o nome de Deus. A doutrina, dizer que as Escrituras são claras, é dizer que a Bíblia está escrita de modo tal, de ensinamento, de ser compreendido. Para a gente encerrar, eu só vou querer ler agora, lá em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24, tá bem? Tinha muito mais para falar, mas também a gente tem que respeitar a hora. Mateus 7, 24, fala de 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ele compara ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, desceu tempestade, desceu tanta coisa, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, até aquela casa. Mas não caiu, porque ela estava edificada aonde? Na rocha. Ela estava edificada em Jesus Cristo. Então, se a tua casa espiritual ela está firmada na rocha, não há pandemia, não há doença, não há Covid, não há isso, não há aquilo, que vai fazer com que a tua casa espiritual caia. Mas é isso, casa espiritual? A tua casa também, material falando, os seus irmãos que estão lá, sua família,
Porque você é uma intercessora. Se você é a uma, você pode ser uma só. Mas se você estiver orando, os seus filhos, seu marido, não adianta. O inimigo não vai tocar. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, agora está dizendo, aqueles que não cumprem, se você colocar em prática, você lê a palavra, você obedecer, aí sim. Agora, o homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correr o rio e assoprar o vento, e grande foi a destruição, foi a queda daquela casa. Ah, mas às vezes você pode até pensar assim, mas eu estou na igreja, faço propósito, faço jejum, faço tudo, e a minha casa está pronto a explodir e a cair. Não, mas você tem que olhar para si. Eu sou uma filha de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo. A minha casa espiritual está sendo firmada, construída na rocha, que é a palavra de Deus. Essa palavra é o alicerce. E ela não vai permitir que a gente vai cair. Então, irmãos, que nós fiquemos com esta palavra, com essa mensagem, a doutrina. Não é doutrina criada pelo homem. Porque a doutrina que é criada por homem, ela vai fadigar, ela vai fazer com que você fique cansado. Não, é a doutrina da palavra de Deus. Se nós obedecermos essa doutrina, nós vamos ser filhos de Deus saudáveis, corajosos, intrépidos, de chegar com ousadia. Eu falo isso porque são coisas que acontecem na minha vida, e quando Deus fala comigo algo, eu sinto que eu tenho que obedecer e eu tenho que praticar aquilo que Ele está falando para mim fazer. Amém? Você com o Espírito Santo de Deus, aleluia, você é maioral. Aonde você botar os pés, você é bênção. Eu vou contar algo aqui rapidinho que aconteceu domingo. Eu costumo colocar o meu nome para a escala domingo à noite. E no sábado passado, eu botei minha escala para de manhã. Vou no culto da manhã. Mas depois eu queria tirar. E algo fazia, não tira. Eu tiro, não tiro. Aí eu falei, então vou deixar. Vim para o culto da manhã. Acabou o culto, eu ia pegar um caminho mais perto. E ali Deus falou, não, vai para lá. Eu fui. Andando, uma pessoa me conheceu. E ela não é crente. E ali uma conversa, ela falou de uma senhora que eu conheço. E essa senhora estava querendo saber de alguém que congregava nessa igreja, porque ela queria falar com alguém, com um líder espiritual. E aquela senhora muito preocupada, ali eu troquei telefone, ela ligou para mim, e ela já, impressionante como é que ela guardou a minha fisionomia. Eu fui servir uma ceia para essa senhora. E o filho dela não deixou eu entrar. Mas com tudo isso, graças a Deus, a ceia, essa senhora conseguiu ceiar ali no hall do prédio que ela mora. Se eu fosse tímida, eu poderia ficar com medo e falar, não, vou para casa. Não. Deus falou, não, você vai continuar aí. Ela vai tomar essa ceia. E ela tomou a ceia para a honra e glória do nome de Jesus. E essa senhora lembrou, eu estava falando que vai ter uma ceia amanhã, e ela disse, eu me lembro disso, que a senhora deu a ceia para ela ali sentada no hall com ela. E ela conseguiu fazer com que o filho dela se quebrantasse para nos aceitar esta manhã, servir dessa ceia essa senhora, que está debilitada. Isso é providência de Deus. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus está ligada em Deus, ela quando não está totalmente só preocupada com o eu dela, ela esquece, eu tenho um problema, tenho muita luta sim. Mas se tratando de fazer a obra de Deus, eu até esqueço. Se eu estou cansada, se eu estou com mal-estar, se eu estou com aquilo. Quando você vai ver, até o que você estava não existe mais. Fazer a obra de Deus é benefício para a sua alma.
E glória a Deus por isso. Eu não estou falando isso para me engrandecer, não, porque para mim, eu sou muito assim nessa parte, eu não gosto muito de me aparecer, mas é obra de Deus. Então, que nós possamos a cada dia buscar na palavra os ensinamentos, o que Ele quer falar conosco. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, eu te agradeço, Pai, pelo início, pelo término dessa escola bíblica, Pai. Eu te agradeço porque o Espírito Santo de Deus é que me direcionou, é o Espírito Santo que está falando a cada coração, a cada pessoa que, através dessa live, está ouvindo uma palavra, ô Senhor da glória, que seja o Senhor a fazer a obra que essa pessoa necessita, de cura, de libertação. Por isso o Senhor nos chamou como intercessores, como intercessoras. Pai querido e Pai amado, que nós, para ser discípulo, temos que permanecer na Tua palavra. Senhor Deus, que a Tua palavra não volta vazia. E nós cremos, Senhor, durante essa quarentena que já passou, essa pandemia, seja o que for, Senhor. O Senhor ainda está continuando, usando Teus filhos aqui na terra, Pai. Porque essa é a ordem que o Senhor deixou. E de pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. E nós cremos, Senhor, que tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, Pai, até jovens, crianças sendo usados para falar uma palavra, Senhor. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Prepara, Senhor, essa casa de oração, para que amanhã, Deus, Pai, que vai haver, Senhor, uma celebração da Santa Ceia, Pai. Toma nossos corações, purifica, Pai, cada coração, Senhor, para que amanhã nós possamos estar sentados, Senhor, Pai, nos alimentando espiritual, nesse banquete espiritual, Senhor, aonde, Pai, nós lembramos, Senhor, do seu sacrifício, mas foi um sacrifício vivo, um sacrifício eficaz, e graças a Deus nós estamos aqui, Senhor, participando da ceia. Abençoa os líderes, os pastores, abençoa a pastora, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor esteja com teus ministros de Deus, com toda a igreja, Pai, participativa, Pai, com o corpo diaconal dessa igreja, Pai. Não nos deixa, Pai, cair em tentação. Não nos deixa, Pai, Senhor, deslizar. Não deixe nossos olhares olhar nem para a direita, nem para a esquerda, porque nós queremos olhar somente para Ti. E já te agradeço por essa oportunidade, por estar aqui. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, já te agradecemos. Abençoa a vida do colaborador Malco, que está sempre conosco. Senhor, cubra ele, Senhor. O Senhor sabe, Pai, do propósito do coração desse jovem. Um jovem incansável na tua igreja, Pai. Abençoa seus pais. Que alegria é, Pai, quando nossos filhos estão te servindo, Senhor. Eu te peço, Senhor, por todos os jovens, Senhor. Eu que tenho filho jovem também, Senhor. Pai amado, mas eu creio pela fé, Pai, que eles já estão na tua casa, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, o culto jovem que vai ser iniciado nessa live. Eu creio, Senhor, que muitos jovens, Senhor, vão render aos teus pés e que eles vão buscar o caminho verdadeiro, que é o caminho da paz, da alegria. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está encerrado o nosso estudo. Amém. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém.